Fala, meus queridos! Bom dia! Professor Adilson aqui para mais uma aula de Geografia. Nossa aula de hoje vai falar um pouquinho sobre a população do continente americano, né? Vamos entender um pouquinho a sua distribuição e o porquê que ela se distribui dessa forma. Primeira coisa, né, falando de maneira geral, sabemos que devido à colonização europeia sobre o continente, houve uma grande miscigenação, né? A população aqui é muito misturada. Você tem população europeia, você tem população de origem africana, você tem população também asiática, você tem uma grande mistura aqui dentro da população do continente americano. E essa distribuição ela é desigual, devido a muitas características climáticas e de relevo. Você tem áreas que têm uma densidade populacional muito grande e tem áreas que são um vazio demográfico, devido a condições naturais também, né, como áreas desérticas dentro do continente e devido também a fatores econômicos, né, que atraem ou repelem a população de determinadas áreas. Lembrando que a gente está falando de maneira geral, de todo o continente americano. E o crescimento da população também é desigual, significa que em lugares que tem economia mais desenvolvida, a população cresce de uma forma, e locais onde onde a economia é menos desenvolvida, a população cresce de outra maneira. Primeiro, né, vamos tratar aí primeiro da América Anglo-Saxônica, né, que é composta por Estados Unidos e Canadá. São aqueles que foram colonizados pelos povos anglo-saxônicos, ou seja, os britânicos. Portanto, a língua inglesa é utilizada nos países da América Anglo-Saxônica, que fica mais ao norte do continente. Vamos lá. Tratando especificamente de América do Norte agora. América do Norte lembra que contempla Estados Unidos, Canadá e México. No século XIX, a América do Norte, principalmente os Estados Unidos, passou por um grande período de crescimento, assim como muitos imigrantes foram para o país. Houve uma significativa melhora nas condições de vida da população e redução nas taxas de mortalidade. Já no século XX, alguns fatores, como cuidados do planejamento familiar, inserção da mulher no mercado de trabalho e o alto custo, né? Lembra-se, quanto mais urbano for o lugar, mais alto vai ser o custo de vida naquele lugar. Fez com que as taxas de natalidade diminuíssem. Alguns fatores que diminuíram as taxas de natalidade lá na América do Norte. E houve também um controle sobre a imigração. Já se tornou mais difícil de imigrantes entrarem dentro desses países. Agora tratando de América Latina, né? América Latina, a gente sabe, colonização espanhola e portuguesa, tudo do México para baixo, né? Tudo do México em direção ao sul é América Latina. Isso engloba ali o México, a América Central e toda a América do Sul. Compreende países com característica principal idioma originário do latim. Portanto, aqueles foram colonizados por países que têm sua língua originada do latim. De novo, Espanha e Portugal. Lembrando também, antes da gente tratar de qualquer outra coisa, está relacionado ao processo de colonização. América Anglo-Saxônica, colonização de povoamento. América Latina, colonização de exploração. Um fator importante é que países subdesenvolvidos possuem uma característica comum entre eles. Países subdesenvolvidos são aqueles países que têm índices de desenvolvimento humano um pouco mais baixos, né? E essa característica comum desses países é o número de filhos por família, que ele é sempre mais alto. Países subdesenvolvidos tendem a ter famílias maiores. Assim como alguns especialistas defendem, né, que o subdesenvolvimento da América Latina está relacionado ao grande número de filhos nas famílias, né? Isso não é uma coisa concreta, né? É uma tese que alguns estudiosos têm que tenta explicar esse subdesenvolvimento da América Latina. Mas o aspecto que eu mais defendo, né, está relacionado ao seu processo de colonização. Se você for historicamente explorado desde o seu começo, dificilmente você vai se desenvolver sem grandes investimentos nos locais certos, né? Mesmo diminuindo o crescimento demográfico recentemente, né, esses países eles tendem a estar diminuindo um pouco o número de filhos por famílias, os problemas sociais nesses países eles existem devido à grande diferença entre as classes sociais que existem nesses países. Tem um pequeno grupo de pessoas com muito dinheiro e um grupo muito grande de pessoas com pouco ou nenhum acesso a recursos financeiros. Isso é uma realidade em toda a América Latina. Os estudiosos também dizem que os aspectos populacionais eles definem a qualidade de vida do povo daquele país. Nos países ricos, as pessoas optam, né, elas optam porque elas têm essa possibilidade de estudar mais. E com isso,
países onde as pessoas estudam mais, as famílias tendem a ser menores. As mulheres estão inseridas no mercado de trabalho, né? Tendo muitas responsabilidades com os trabalhos, muitas vezes elas decidem por ter poucos ou nenhum filho. Tem essa possibilidade, ela consegue se programar para isso. Já nos países subdesenvolvidos, né, devido a uma questão ainda cultural, nem todos têm acesso à educação e as mulheres não conseguem se dedicar exclusivamente aos seus empregos, tendo que cuidar dos empregos e das próprias famílias, que muitas vezes elas são as chefes das famílias. Isso faz com que o custo de vida seja mais alto para ela. E com isso, a taxa de natalidade às vezes é muito alta nesses países subdesenvolvidos. E você tem uma grande desigualdade na distribuição das riquezas nos países desenvolvidos. Como eu falei, tem um grupo muito pequeno de pessoas com muitos recursos e tem um grupo muito grande de pessoas sem recurso nenhum. Aí, eu trouxe esse mapa de densidade demográfica. O que é isso? A concentração da população. O contingente populacional da América é de cerca, né, nunca é um número exato, 925 milhões de habitantes, com uma densidade demográfica de 22 habitantes por quilômetro quadrado. Lembra que a gente está falando do continente inteiro. Existem áreas que têm uma densidade demográfica mais baixa e outras que têm a densidade demográfica muito mais alta dentro do continente. Essa é a média, de 22 habitantes por quilômetro quadrado. E a maioria desses habitantes reside em áreas urbanas. Agora vamos analisar esse mapa aí. A gente pode observar que as partes centrais do continente, como um todo, seja lá na América do Norte, Central ou Sul, são áreas que têm a densidade demográfica mais baixa, são áreas mais vazias. Lembra, né? Mapa de densidade demográfica. Quanto mais escuras são as cores, maior a concentração de pessoas naquela área. A gente pode observar que no litoral, tanto ao leste quanto ao oeste, você tem a concentração maior de pessoas. Vamos lá. Ao leste, aí no Oceano Atlântico, por quê? O processo de colonização começou por aí. As primeiras grandes cidades dentro do continente foram implementadas por aí, foram aí que os colonizadores chegaram primeiro. Primeiras grandes cidades, consequentemente, foram lugares onde se instalaram as indústrias, são as áreas onde o litoral atlântico do continente, onde teve o desenvolvimento econômico mais avançado ao longo do processo de formação histórica do continente. Beleza? Com isso você consegue ver que a maior concentração de pessoas está aí, na costa atlântica. Na costa pacífica também você tem uma concentração maior de pessoas. É ali onde as relações comerciais acontecem com mais intensidade, né? E você pode observar que lá no extremo norte do continente, você tem uma concentração demográfica, uma densidade demográfica muito baixa. Isso é explicado porque no extremo norte você tem temperaturas muito baixas. Isso dificulta muito a ocupação humana. Beleza? Agora só trazer uns dados aí sobre IDH, né? Sabemos que o IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano e ele é medido por 3 elementos, que são a renda per capita, o grau de escolarização e o acesso à saúde. A gente pode observar que no continente americano você tem um índice considerado elevado de maneira geral. Porém, você tem alguns bolsões ali com índice de desenvolvimento humano médio e nenhum, pelo menos não destacado nesse mapa, considerado baixo. Você tem principalmente ali os Estados Unidos, você tem a Argentina, também temos o Canadá, né, que é com o índice de desenvolvimento humano mais alto do nosso continente. Em comparação, você pode ver que na África os índices são de médios para baixo, né? São de médios para ruins, digamos assim. E agora um outro dado, né? Agora especificamente do Brasil. Eu gosto sempre de trazer a discussão para o Brasil. Tem alguns informes aí de como se organizou o índice de desenvolvimento humano no Brasil. Brasil, generalizando, América Latina, processo de colonização, de exploração. Isso é um aspecto geral em todos os países latinos. Isso é um dado de 2018. Você tem ali o IDH, a esperança de vida, a média dos anos de estudo, e os anos de escolaridade, a média da população, né? Quantos anos a população estuda, e a renda per capita, né? A renda das famílias. Você tem todos esses dados referentes ao Brasil. Você pode ver ali que o Brasil estava ocupando em 2018 o 79º lugar dos países de melhor qualidade de vida para a população, mas a gente sabe que durante esse período o Brasil, em termos de economia, é um dos top 10, é um dos países mais ricos do mundo em termos de produção de riquezas. Só que essa riqueza produzida ela não se reflete para a qualidade de vida da população. De novo, aquele dado que a gente falou quando a gente falou de América Latina. Concentração de renda. Você tem um grupo seleto de pessoas dentro do Brasil com uma quantidade muito grande de recursos e um grupo muito grande de pessoas com pouquíssimos recursos. Vocês podem ver aí como esses dados eles
A gente aplicou ao Brasil um dado que a gente estudou ao longo de todo o continente. Essas informações elas não são exclusivas daqui. Elas são a representação de como o continente foi colonizado lá há mais de 500 anos atrás. Beleza, galera? Esses são alguns aspectos gerais aí sobre os estudos da população dentro do continente americano, de uma forma bem rápida e bem direta, para vocês estarem podendo compreender o conteúdo que a gente está trabalhando. Espero que vocês tenham gostado da aula e ficamos aí até a próxima, beleza?